graça e paz, mais uma vez. Quero pedir que você tenha paciência conosco, né? Porque nós estamos ao vivo, estamos lidando com situações, né, que realmente fogem ao nosso controle, né? E estamos vivendo esses dias conforme as orientações que foram nos dadas. Então nós estamos reunidos na casa do Senhor somente, né? Nosso irmão Everton, e estamos aqui adorando o nome do Senhor. Então, tem misericórdia de nós com algumas falhas, com algumas situações que nós estamos vivendo, mas daqui a pouco a gente vai reparar todos os nossos erros para poder a gente seguir em frente, tá bom? Eu quero ler essa noite com você no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, capítulo 15. Bem, nós precisamos entender a palavra. E a palavra é tão linda, tão maravilhosa, que ela alcança determinadas situações que você está vivendo. A palavra de Deus, ela tem esse poder de ir nos lugares mais escondidos da nossa alma, trazer uma revelação para a nossa mente. A questão toda, né, que quando a palavra de Deus ela é lida, ela é falada, ela é profetizada, ela se encontra aqui nessa região, na região da nossa mente, onde acontecem as maiores batalhas de um ser humano. E ela leva um tempo até eu e você absorvermos essa palavra em nosso coração. E Davi estava sendo experimentado numa situação muito difícil, muito complicada para ele. Lidar, irmãos, quando a gente fala, né, de homens de Deus, graças a Deus que a palavra nos revela também os defeitos, as manias deles. Nós vamos por um caminho, nós vamos viajar nessa noite por um caminho, e eu espero que você consiga entender a essência que nós vamos tentar ministrar para você, porque não é fácil pregar a palavra de Deus, né? Com coerência, com entendimento dentro de um raciocínio, e eu espero que diante da palavra você possa estar tomando posse pela fé. Diz assim o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 7. A rebelião de Absalão. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite-me que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando teu servo estava em Jesú, na Síria, fez esse voto: se Yahvé me conceder retomar a Jerusalém, prestarei culto a Yahvé em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo: vai em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiro a todas as tribos de Israel para notificá-lo: quando ouvirem o som da trombeta, bradai uns aos outros. Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Salomão. Irmãos, quem pode conhecer o coração de um homem, né? Quem pode? Versículo 12. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi.
Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou muito maior. Irmãos, tem gente que é mais esperto do que eu e você junto. Tem gente que maquina o mal, que conspira contra os líderes, contra governantes. Tem gente que é especialista em passar a perna. E essas pessoas se fazem de pobre coitada. Elas vestem uma roupa de santa, uma roupa de que está buscando arrependimento, mas no final continuam vivendo a sua podridão, vivendo as suas escolhas, maquinando e fomentando cada vez mais determinadas situações. E Davi tinha acabado de receber Absalão, tinha acabado de se reconciliar com Absalão. E à medida que o tempo vai passando, Davi começa a dar mais liberdade a Absalão. E a confiança foi sendo retomada devagar, a ponto de Davi começar a entender que esse era o momento de dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Era o momento de apaziguar as coisas, era o momento que era uma grande oportunidade que ele estava tendo de ter assim um momento de paz na sua casa, na sua família. Mas o que Davi não estava esperando era a traição, a rebelião. Irmãos, isto é muito difícil de ser pregado, é muito difícil de nós ministrarmos esta palavra, porque na verdade as pessoas estão conspirando. Satanás, ele anda influenciando as pessoas para que as pessoas percam a sua identidade. As pessoas, o inimigo das nossas almas, ele está maquinando para que as pessoas percam os seus objetivos. As pessoas estão se afastando do propósito de Deus. E há pessoas má. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque essas coisas acontecem bem debaixo do nosso nariz. E nós precisamos ter certeza, irmãos, em quem nós temos crido. Você precisa ter certeza que esta conspiração que armaram contra você, ela vai ter o seu fim. Essa situação, essa emboscada, esse tipo de situação que está acontecendo com você, isso vai ter o seu fim. Porque você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus. E por mais que as pessoas achem ou pensem que elas irão sair vitoriosas, mas é porque ainda não chegou o fim. Pare para pensar, querido, você está vivendo um momento, mas ainda não chegou o fim. E quando nós estamos entendendo a palavra de Deus, para onde nós vamos, como nos comportarmos diante de determinadas situações, ora, irmãos, nós damos o nosso grito de independência, nós gritamos, e porque nós temos a resposta, irmãos, e simplesmente nós temos que esperar ver determinadas situações acontecerem, não para tirarmos vantagem, mas para esperarmos o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Presta atenção, irmãos, uma rebelião acontecendo novamente, uma fúria. Veja se não é assim, irmãos, que está acontecendo à sua volta. Pessoas tentando tirar o seu emprego, pessoas falando mal de você, para o chefe, pessoas simplesmente sendo frias, egoístas, num tempo onde
a solidariedade está aflorando, mas as pessoas verdadeiramente são amantes de si, elas querem sim abastecer sua própria despensa. E aí, irmãos, no versículo 13 diz assim: então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: o coração dos homens de Israel voltou para servir Absalão. Diante dessa notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: levantemo-nos, pois, e fujamos, de outra maneira certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Queridos, um líder, um homem, uma mulher de Deus, ele não está se importando com o que está acontecendo naquela determinada situação. Verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus está olhando mais à frente. Um homem, uma mulher de Deus, ele está protegendo seus filhos, está protegendo a sua casa, está cuidando dos seus, independentemente da conspiração que está acontecendo. Irmãos, quando nós estamos em Deus, a nossa segurança aumenta. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o medo vai embora, porque nós somos testados a todo instante, irmãos. São pessoas que sentem ciúme de nós, são pessoas que querem governar por nós, são pessoas que querem falar através de nós ou por nós, ou usam até o nome da gente, né? Para poder conseguir alguma coisa. Você que está passando por esse momento na sua vida, ei, preste atenção, ainda que conspirem contra você, mas você tem algo ainda maior que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem a sua família, você tem pessoas do seu lado para você simplesmente estar junto dela nesse momento e estar apacentando uma por uma, cuidando uma por uma, porque sempre tem um coronavírus, sempre tem um Absalão, sempre tem pessoas que estão lutando contra você para derrubar você, derrubar o que você construiu, derrubar, sim, quantas situações, irmãos, você deve ter vivido alguma dessas situações, ou se não estiver vivendo uma situação como essa. Agora, não fique amedrontado, não se amedronte, comece a fazer como Davi, proteger aqueles que estão à sua volta, porque Deus está olhando, meu irmão. Deus está com os olhos dele sobre toda a terra, e você precisa se animar no Senhor e confiar que essa situação vai ter o fim que merece. Mais uma vez, não estou me referindo que os nossos inimigos devem ser banidos da face da terra, devem morrer, não é isso. Dessas coisas nem falamos, mas eu quero dizer e quero pedir que você olhe para você. Deus está tratando com você nessa noite, que tem enfrentado situações como Davi, rebelião, calúnia, difamação, tem pessoas inventando coisas a seu respeito. Irmãos, isso é constrangedor demais para um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aqueles que se apoiam na sã doutrina e que vivem de acordo com a palavra de Deus. Essa situação era muito complicada. Davi teve que fugir. Agora, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos.
Salmos capítulo 3. Esse salmo foi composto, foi escrito, quando Davi estava vivendo essa situação. Uma situação que foge do controle. Uma situação que a gente precisa se reinventar. Uma situação que a gente precisa simplesmente, irmão, buscar força da onde não tem. Nós temos que buscar força da onde não tem. Nós temos que crer e confiar no Senhor. Quantos estão entendendo? Você está entendendo o que o Senhor quer falar ao teu coração? O Espírito Santo já começou a ministrar no teu coração. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, não olhe o que estão fazendo com você, mas entenda, meu irmão, que o que estão fazendo com você não é nada, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, independentemente do que estão fazendo, do que estão tramando, do que estão fazendo, meu irmão. É hora de você ter certeza que Deus é com você. Eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu tenho certeza que Deus é com você, com a sua família. É hora de você proteger a sua família, é hora de você dar uma fugida para poder ver a situação de longe. Eu acho que Davi nem acreditou. Meu Deus, de novo isso? Problema em casa, problema na minha família, de novo o meu próprio filho. Olha, irmãos, que situação difícil. O meu próprio filho fazendo todas essas coisas. E aí, meu irmão, Davi foge. Davi foge para ver essa situação de fora. Davi foge para o monte, para poder entender, para poder pensar no que vai acontecer, como que Deus vai agir diante dessa situação. Porque, meu irmão, uma coisa eu aprendi: Deus tem muitas formas de agir. Deus não fica agindo sempre da mesma maneira. Deus tem muitas formas de agir, e você está sendo escolhido nessa noite para o agir de Deus, de uma forma que você nunca viu, mas será o agir de Deus. E diz assim o Salmo capítulo 3: o socorro vem do Senhor. Um salmo de Davi quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Irmãos, pare para pensar. Reflitam um pouco. Os inimigos, eles crescem igual erva daninha. Toda hora você se depara com pessoas que outrora dizem seu amigo, mas na hora da seriedade, na hora que você mais precisa, eles se tornam inimigo. Não é assim? Os inimigos parece que eles vão se multiplicando. E aí, meu irmão, você só tem que recorrer ao Senhor. Você só precisa entender isso, irmão. Recorra ao Senhor. Suba ao monte e espere o socorro vir. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado Ele me responde. Irmão, pare para pensar. Davi poderia estar chorando. Não é assim, irmãos? Estamos de quarentena, né?
E algumas pessoas já começam a perder as esperanças, a insegurança já toma conta de algumas casas, algumas famílias, a preocupação vai ganhando uma dimensão, a ansiedade entra no nosso coração, e irmãos, a gente fica doido. A gente vai, tentando adaptar a uma situação como essa. E não é fácil. Não é fácil. Mas Davi, ao invés de chorar, ao invés de reclamar, Davi estava meditando, irmãos. Meu irmão e minha irmã, é hora, em meio a tudo isso que está acontecendo, você meditar. Davi voltou o seu pensamento para o exército dele. Davi lembrou que ele tinha um exército. Davi começou a lembrar que ele estava seguro nas mãos do Senhor, porque Deus tinha ministrado uma palavra ao coração dele, que o fim dele não seria assim. Por isso que Davi não ficou chorando e reclamando da situação. E eu quero te levar a pensar sobre isso. Pare de reclamar dessa situação que você está vivendo. Ei, há tantas coisas que vêm sobre o povo de Deus. Há tantas coisas que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças. Irmãos, são situações que a cada dia nós ficamos assustados, assombrados, e nós temos que recorrer e meditar na palavra, porque ela vai nos levar à condição de filhos. Ela vai fazer com que nós venhamos a prestar atenção no cuidado de Deus, como o Senhor nos ama, como Ele me ama. O Senhor me ama, Ele te ama, e Ele não vai deixar você ficar nessa situação. O Senhor te ama, e essa situação é para que o nome dEle seja glorificado na vida de alguns, na sua vida. Essa situação vai levar você para a glória. Agora você tem que pensar, irmãos. Davi estava pensando, não, calma aí, os meus inimigos estão vindo, mas Davi estava lembrando do escudo. O escudo lembra a proteção. Irmão, Davi estava se imaginando cercado, com as pessoas segurando o escudo, e ele estava sendo guardado pelo exército inimigo, porque os escudeiros estavam ali, irmãos, guardando Davi. E ele estava pensando e dizendo e meditando: Senhor, és o meu escudo que me protege. O Senhor é o escudo. O Senhor vai te proteger diante dessas situações, diante dessa calamidade, diante dessa pandemia. O Senhor vai proteger você, a sua casa. Ei, o Senhor está no controle de tudo. Amém, povo lindo? O Senhor vai lhe proteger. Os inimigos podem conspirar com você, contra você, maquinarem coisas a teu respeito, mas elas não prevalecerão. Elas não prevalecerão, porque são mentiras, são inverdades, são coisas infundadas, são histórias, são fake news. Nada vai prevalecer, a obra do Senhor vai continuar, e nós vamos experimentar cada vez mais a proteção do Senhor. Ei, você está sendo guardado, porque o Senhor é o teu escudo. Amém? Davi sabia, irmãos, disso, que o fim dele não iria acabar daquele jeito, ele se escondendo do seu próprio filho. Eu quero ler um texto que aponta
para como Davi foi escolhido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Davi sabia que tinha uma promessa para ele. Davi tinha uma promessa, você tem uma promessa. E se não tem, meu irmão, é hora de você buscar uma palavra de Deus sobre a tua vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 diz assim: Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Samuel retornou para Ramá. Amém? Ninguém pode com a promessa de Deus que está sobre a tua vida. Podem conspirar, podem aparecer situações, mas, meu irmão, tenha confiança. Você foi ungido, você foi escolhido. Deus disse assim: ei, é você! Ei, é você! É você que vai fazer a diferença na Semeando Vidas. Ei, é você que vai liderar na Semeando Vidas. Ei, é você que vai cuidar disso, daquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. É você. O Senhor está chamando você. É promessa para a tua vida. Não recue por causa das infâmias, por causa das atitudes, por causa da perversidade, por causa dos Absalões. Não recue. Davi sabia disso. E eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, nessa noite, eu quero despertar você. Diante do caos, diante de situações como essa, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Deus tem promessa para você. E ninguém pode roubar essa promessa. Talvez você tenha subido ao monte. Talvez você esteja lá no monte. Lá no monte, traz à memória o que o Senhor já ministrou ao teu coração. Amém? Vamos orar? E que o Senhor nos abençoe nesta noite. Senhor Jesus, toma cada um dos teus filhos que estão ouvindo a tua voz. Toca profundamente, porque nós cremos que toda situação embaraçosa, para tirar os homens e as mulheres de Deus da tua presença, em nome do Senhor Jesus, que cesse agora todos esses conflitos, todas essas situações, e que verdadeiramente a paz de Cristo traga, ó Deus, refrigério sobre a vida dos meus irmãos. Que esta palavra que foi ministrada alcance profundamente o coração desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Como é bom compartilhar com você esta palavra, como é bom nós estarmos juntos dessa forma, né? Aprove o Senhor fazer isso nesses dias, e nós estamos confiando plenamente que tudo isso vai se reverter em bênção. Será motivo de muitas pessoas estarem procurando uma igreja para congregar. As pessoas vão sentir a necessidade de estar na casa do Senhor, e aí as pessoas desviadas estarão retornando, as pessoas que saíram estarão retornando, as pessoas irão estar voltando para a igreja, se reconciliando, se convertendo ao Senhor. Esse tempo vai ser um tempo maravilhoso, e nós temos que crer que o Senhor
estará nos abençoando grandemente. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.